Imagine descobrir que Deus colocou dentro de você algo único, um presente celestial que não só transforma sua vida, mas também impacta profundamente aqueles ao seu redor. E se eu te dissesse que esses dons espirituais já estão em você, esperando para serem reconhecidos e desenvolvidos? Hoje você vai entender como descobrir e usar esses dons para glorificar a Deus e cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que alegria imensa ter você aqui no canal Alma Avivada, um espaço criado para fortalecer sua fé, trazer reflexões profundas e compartilhar a palavra de Deus com você e sua família. Eu profetizo bênçãos, paz e vitória sobre a sua vida e a vida dos seus familiares. Que este momento seja um divisor de águas em sua jornada espiritual. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um tema essencial para todo cristão: como descobrir e desenvolver seus dons espirituais segundo a Bíblia. Esta mensagem é para todos que desejam crescer espiritualmente, compreender os planos de Deus e usar seus dons para fazer a diferença no mundo. Não saia daqui, porque a última revelação deste vídeo será a mais poderosa de todas. Antes de começarmos, eu te convido a se inscrever no canal Alma Avivada. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e comente aqui embaixo: eu quero viver os dons espirituais que Deus me deu. Vamos juntos levar a palavra de Deus a mais pessoas e fortalecer a nossa comunidade de fé. Agora, antes de mergulharmos no tema, vamos fazer uma breve oração. Levante suas mãos, feche os olhos e abra o seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por este momento em que podemos buscar a Tua presença e a Tua palavra. Abençoa cada pessoa que está assistindo a este vídeo, trazendo clareza, entendimento e direção. Ajuda-nos a descobrir os dons que o Teu Espírito nos deu e a usá-los para a Tua glória. Fala conosco de forma profunda e transforma nossos corações. Em nome de Jesus, amém. O que são dons espirituais? Para começarmos, precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre os dons espirituais. A palavra dom vem do grego charisma, que significa presente ou graça. Esses presentes espirituais são capacidades especiais dadas por Deus a cada cristão, para edificar a igreja e cumprir o propósito de Deus na terra. Em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 7, lemos: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Esse texto nos ensina que os dons são diversos, mas todos têm um único objetivo: servir ao corpo de Cristo e glorificar a Deus. Eles não são dados para nosso benefício pessoal, mas para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Quem pode receber dons espirituais? Talvez você esteja se perguntando: será que eu tenho um dom espiritual? A resposta é clara na palavra de Deus. Todos os que creem em Jesus Cristo e foram selados pelo Espírito Santo têm dons espirituais. Efésios capítulo 4, versículo 7 afirma: mas a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Essa graça não é exclusiva para pastores, líderes ou missionários. Você que está assistindo a este vídeo também recebeu algo especial de Deus. Não importa a sua idade, posição social ou nível de conhecimento bíblico, Deus te escolheu e te capacitou para algo único. Como descobrir seus dons espirituais? Agora que entendemos o que são dons espirituais e quem os recebe, surge a grande pergunta: como descobrir quais são os meus dons? A Bíblia nos dá algumas direções práticas. Ore e peça direção a Deus. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, lemos: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A descoberta dos dons espirituais
Começa com um coração disposto a buscar a orientação do Senhor. Dedique tempo em oração, pedindo que Deus revele os talentos que Ele colocou em você. Estude a palavra de Deus. Os dons espirituais estão claramente descritos na Bíblia. Entre os principais textos que falam sobre eles estão Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, Primeira Carta aos Coríntios capítulo 12, versículos 8 a 10, e Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Leia esses textos com atenção e reflita sobre como eles se aplicam à sua vida. Observe suas paixões e habilidades naturais. Deus frequentemente usa os talentos e inclinações naturais que Ele já colocou em nós como base para os dons espirituais. Por exemplo, se você sente alegria ao ensinar, pode ser que tenha o dom de ensino. Se você tem facilidade para liderar, talvez Deus esteja te chamando para um papel de liderança na igreja. Peça feedback de outros cristãos. A comunidade de fé é essencial na descoberta dos dons espirituais. Pergunte a pessoas de confiança, como líderes ou amigos na fé, o que elas enxergam em você. Muitas vezes, Deus usa outras pessoas para confirmar o que já está no nosso coração. Você já parou para pensar que Deus tem um plano específico para a sua vida e que os dons espirituais são ferramentas para cumprir esse plano? Talvez você ainda não saiba quais são os seus dons, mas o primeiro passo é crer que eles existem e que Deus deseja usá-los para abençoar você e os outros. Nos próximos minutos, vamos explorar em detalhes os principais dons espirituais descritos na Bíblia, como eles funcionam e como você pode desenvolvê-los. Não perca, porque cada revelação será um passo importante na sua jornada espiritual. Se você chegou até aqui, comente: eu creio que Deus me capacitou com dons espirituais. Isso nos ajuda a saber que esta mensagem está alcançando corações. Agora que já entendemos o que são os dons espirituais e como começar a descobri-los, vamos mergulhar profundamente nos tipos de dons mencionados na Bíblia. Cada dom tem uma função específica, e todos são igualmente importantes para o funcionamento do corpo de Cristo. A Bíblia nos apresenta diferentes categorias de dons espirituais, que podem ser classificados em 3 grupos principais: dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Vamos entender cada um deles. Dons de revelação. Esses dons estão relacionados à sabedoria e ao discernimento espiritual. Eles permitem que o cristão compreenda verdades espirituais que não poderiam ser conhecidas de outra forma. Palavra de sabedoria. Esse dom é a capacidade de aplicar o conhecimento divino em situações práticas. É mais do que ter inteligência. É ser guiado pelo Espírito Santo para tomar decisões ou dar conselhos baseados na vontade de Deus. Um exemplo é Salomão, que pediu sabedoria a Deus para governar Israel. Palavra de conhecimento. Aqui, Deus revela fatos ou informações específicas que a pessoa não teria como saber naturalmente. Um exemplo bíblico está em João capítulo 4, onde Jesus revelou à mulher samaritana detalhes sobre sua vida pessoal. Discernimento de espíritos. Este dom permite distinguir entre o que é de Deus, do homem ou de espíritos malignos. Ele é essencial para evitar enganos espirituais. Primeira Carta de João, capítulo 4, versículo 1, nos exorta: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Dons de poder. Esses dons demonstram a força sobrenatural de Deus. Eles são sinais visíveis da atuação do Espírito Santo. Dom da fé. Todos os cristãos têm fé, mas este dom refere-se a uma fé extraordinária, capaz de mover montanhas. É a confiança inabalável em Deus mesmo nas situações mais difíceis, como vemos na vida de Abraão, que creu na promessa de Deus mesmo quando tudo parecia impossível. Dons de cura. Deus usa este dom para restaurar a saúde física, emocional ou espiritual das pessoas. Nos evangelhos, vemos inúmeros exemplos de Jesus curando enfermos e libertando oprimidos. O mesmo poder ainda está disponível hoje. Operação de milagres.
Este é o dom de realizar atos sobrenaturais que desafiam as leis naturais. Moisés dividindo o Mar Vermelho e Elias clamando por fogo do céu são exemplos bíblicos de milagres extraordinários. Dons de inspiração. Esses dons dizem respeito à comunicação inspirada pelo Espírito Santo, usada para edificar, exortar e consolar. Dom de profecia. Esse é um dos dons mais mencionados na Bíblia. A profecia é uma mensagem direta de Deus, que pode trazer direção, advertência ou encorajamento. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1, nos exorta: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Variedade de línguas. Esse dom permite que a pessoa fale em línguas desconhecidas, como uma forma de oração ou louvor a Deus. Atos capítulo 2 relata como o Espírito Santo capacitou os apóstolos a falar em línguas no dia de Pentecostes. Interpretação de línguas. Este dom complementa o anterior, permitindo que a mensagem seja compreendida e edificante para a igreja. Como os dons espirituais trabalham juntos? Os dons espirituais não são isolados, eles funcionam como partes de um corpo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, explica: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Isso significa que nenhum dom é mais importante do que o outro. Um cristão que tem o dom de servir é tão essencial quanto aquele que tem o dom de ensinar ou de operar milagres. Deus nos chama a usar nossos dons em harmonia para o bem de todos. Como desenvolver os seus dons espirituais? Descobrir os dons é apenas o começo. Para que eles cumpram o propósito de Deus, precisam ser desenvolvidos. Aqui estão alguns passos práticos para isso. Ore e dependa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nossos dons espirituais não podem ser usados com eficácia. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sirva na igreja local. A melhor maneira de praticar seus dons é servindo ao corpo de Cristo, seja no ministério de louvor, na intercessão, no ensino ou em qualquer outra área. O importante é colocar seus dons em ação. Busque aprendizado e maturidade espiritual. Assim como qualquer habilidade, os dons espirituais precisam ser aperfeiçoados. Estude a palavra, participe de estudos bíblicos e esteja aberto ao discipulado. Seja humilde e disponível. Os dons espirituais não são motivo de orgulho, mas de serviço. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos instrui: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Já parou para pensar em como seria sua vida se você usasse plenamente os dons que Deus lhe deu? Não se trata de ser perfeito ou de ter todas as respostas, mas de confiar que Deus quer usar você exatamente como você é, para abençoar outras pessoas. Nos próximos momentos, vamos nos aprofundar em histórias reais e lições práticas para que você possa identificar e ativar seus dons espirituais de forma ainda mais clara. Se você chegou até aqui, comente: eu quero ser usado por Deus com os dons que Ele me deu. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos edificantes para você. Até aqui, aprendemos sobre os diferentes tipos de dons espirituais e como desenvolvê-los. Agora vamos explorar exemplos práticos na Bíblia e histórias de homens e mulheres que usaram seus dons de forma poderosa para cumprir o propósito de Deus. Essas histórias não apenas nos inspiram, mas também nos ensinam lições preciosas sobre como viver de acordo com a vontade divina. Exemplos de dons espirituais em ação: José e o dom de interpretação de sonhos. A história de José no livro de Gênesis é um exemplo poderoso de como Deus pode usar um dom espiritual para mudar o curso de uma vida e de uma nação inteira. José tinha o dom de interpretação de sonhos, e esse dom foi crucial em sua trajetória.
Quando estava preso injustamente no Egito, José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. Mais tarde, foi chamado para interpretar os sonhos do próprio Faraó, revelando uma fome iminente e propondo uma solução divina para salvar o povo. Gênesis capítulo 41, versículo 38, relata a admiração de Faraó. Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Os dons espirituais muitas vezes são usados por Deus em momentos de dificuldade ou crise. Quando confiamos nele e permanecemos fiéis, ele nos capacita para sermos instrumentos de bênção. Débora e o dom de liderança e profecia. Débora, uma das juízas de Israel, foi usada por Deus para liderar seu povo em tempos de guerra. Ela era uma profetisa e seu dom foi fundamental para trazer libertação a Israel. Em Juízes capítulo 4, versículo 14, Débora disse a Baraque: "Levante-se. Hoje é o dia em que o Senhor entregará Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente." Sua coragem e obediência a Deus inspiraram todo o povo de Israel. Os dons espirituais não são limitados pelo gênero, idade ou posição social. Quando permitimos que Deus nos use, podemos impactar vidas de maneiras que nunca imaginamos. Pedro e o dom de pregação. Após ser cheio do Espírito Santo no dia de Pentecostes, Pedro recebeu um dom extraordinário para pregar. Sua mensagem no livro de Atos, capítulo 2, foi tão poderosa que cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Pedro não era um orador treinado, ele era um pescador. Mas com o poder do Espírito Santo, suas palavras transformaram corações e abriram os olhos espirituais de muitas pessoas. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Mesmo que você ache que não tem habilidades suficientes, o Espírito Santo pode usar você de forma sobrenatural. Mesmo tendo dons espirituais, muitas vezes enfrentamos desafios em nossa caminhada. A Bíblia nos mostra que até os grandes homens e mulheres de Deus passaram por dificuldades ao usar seus dons. Moisés foi chamado para liderar o povo de Israel, mas inicialmente hesitou porque não se sentia capaz de falar em público. Êxodo capítulo 4, versículo 10, registra sua preocupação. "Ah, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem." Deus respondeu a Moisés que ele seria com sua boca e o ensinaria o que falar. Isso nos ensina que não devemos depender de nossas próprias forças, mas confiar no poder de Deus. Jonas tinha o dom de profecia, mas tentou fugir do chamado de Deus para pregar em Nínive. No entanto, Deus não desistiu dele e usou até mesmo uma grande tempestade e um peixe para redirecioná-lo. Jonas, capítulo 3, versículo 10, nos mostra o resultado de sua obediência tardia. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então desistiu de destruir a cidade como havia ameaçado. Isso nos ensina que Deus pode transformar nossos erros em oportunidades de crescimento espiritual. Como identificar as barreiras ao uso dos dons espirituais? Muitas vezes, as barreiras que enfrentamos ao usar nossos dons são internas. Vamos refletir sobre algumas delas. Medo de errar. O medo de não corresponder às expectativas pode nos paralisar. Mas Deus nos lembra em Isaías, capítulo 41, versículo 10. "Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus." Comparação com os outros. É fácil olhar para os dons de outras pessoas e achar que os nossos não são importantes. Mas a Bíblia nos lembra em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 18. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles, como quis. Falta de confiança no Espírito Santo. Muitas vezes, esquecemos que os dons espirituais vêm de Deus e não de nós mesmos. Filipenses capítulo 4, versículo 13, nos encoraja: "Tudo posso naquele que me fortalece." Agora é hora de colocar em prática o que aprendemos. Faça esta oração: "Senhor, eu entrego meus dons em tuas mãos. Usa-me para a tua glória. Ensina-me a identificar e desenvolver os dons que o Senhor me deu
e ajuda-me a abençoar outras vidas por meio deles. Amém. Além disso, envolva-se em atividades na sua igreja ou comunidade cristã. Converse com seus líderes espirituais e peça orientação sobre como usar seus dons para o reino de Deus. Se você chegou até aqui, comente: estou pronto para ser usado por Deus com os dons que Ele me deu. A seguir, abordaremos a aplicação prática final e a importância de usar os dons espirituais para glorificar a Deus. Amados irmãos, chegamos ao momento final deste vídeo e agora é hora de consolidarmos tudo o que aprendemos. Nesta parte, falaremos sobre a importância de usar nossos dons espirituais para glorificar a Deus, impactar vidas e edificar a igreja. Veremos como a prática de nossos dons é fundamental para cumprirmos o propósito divino e recebermos a plenitude das bênçãos que o Senhor preparou para nós. Os dons que recebemos não são para nosso benefício ou glória pessoal, mas para glorificar a Deus e servir ao próximo. O apóstolo Pedro nos lembra dessa verdade em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aqui somos chamados a ser mordomos fiéis dos dons que nos foram confiados. Isso significa que devemos usá-los com sabedoria, diligência e humildade, sempre direcionando toda a honra e glória ao Senhor. Lembre-se da parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. Nessa história, Jesus fala de um senhor que confiou talentos aos seus servos antes de viajar. 2 deles usaram seus talentos para gerar mais frutos, enquanto um, por medo, enterrou o talento e não o utilizou. Quando o Senhor voltou, recompensou os 2 primeiros, mas repreendeu o terceiro. Servo mau e negligente, você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, você deveria ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse com juros. Isso nos ensina que Deus espera que usemos os dons que Ele nos deu para multiplicar o impacto de sua obra na terra. Não usar nossos dons é negligenciar a missão que nos foi confiada. A Bíblia nos mostra que os dons espirituais não são dados para que nos destaquemos individualmente, mas para que fortaleçamos a igreja como o corpo de Cristo. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, Paulo escreve: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Assim, quando usamos nossos dons espirituais, estamos contribuindo para o crescimento espiritual e a unidade do corpo de Cristo. Pense em como a diversidade de dons pode fortalecer uma comunidade cristã. Os que têm o dom de ensino podem orientar outros no caminho da verdade. Os que têm o dom de cura podem ministrar aos enfermos, trazendo alívio e esperança. Os que têm o dom de serviço podem cuidar das necessidades práticas da igreja e das pessoas ao redor. Quando cada um exerce seu dom, a igreja se torna um reflexo mais claro do reino de Deus, atraindo mais pessoas para o Senhor. Superando barreiras para glorificar a Deus. Todos nós enfrentamos desafios e obstáculos ao tentar usar nossos dons espirituais. Talvez seja o medo, a dúvida ou até a oposição de outras pessoas. Mas Deus nos encoraja a perseverar. Em Romanos capítulo 8, versículo 31, lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui estão algumas formas de superar barreiras. Ore continuamente por sabedoria e coragem. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos. Quando nos sentimos fracos, podemos buscar forças no Senhor. Busque apoio na comunidade cristã. Cerque-se de pessoas que incentivem você a crescer espiritualmente e a exercer seus dons com ousadia. Mantenha o foco na glória de Deus. Quando lembramos que tudo o que fazemos é para glorificar a Deus, encontramos força para continuar, mesmo diante das dificuldades. Um dos maiores privilégios de usar nossos dons espirituais é saber que estamos participando do plano eterno de Deus. Cada palavra de encorajamento, cada oração, cada ato de amor realizado com um dom espiritual tem consequências que vão além deste mundo.
Jesus nos lembra em Mateus capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Quando usamos nossos dons para servir ao reino de Deus, estamos acumulando tesouros eternos. Além disso, impactamos vidas de formas que nunca podemos imaginar. Um ato simples, guiado pelo Espírito Santo, pode transformar a vida de alguém e aproximá-la de Deus. Queridos irmãos, que possamos reconhecer e usar nossos dons espirituais com gratidão e zelo. Este é o momento de você refletir. Que dons Deus lhe deu? Como você pode usá-los para glorificar a Deus e servir ao próximo? Faça hoje mesmo uma oração de entrega, dizendo: Senhor, aqui estou. Usa-me para o teu reino. Que os dons que o Senhor me deu sejam uma bênção para a igreja e um instrumento para trazer mais pessoas ao teu amor. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até o final deste vídeo, deixe nos comentários: eu aceito o chamado de Deus para usar os dons que Ele me deu. E não se esqueça, inscreva-se no canal Alma Avivada, ative as notificações, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Clique em um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora para continuar aprendendo sobre os mistérios e ensinamentos da Palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo.